Então vamos lá, seguindo aqui aquilo que eu tinha dito, nós temos as verificações funcionando aqui da seguinte forma. Primeiro, ele verifica se os campos estão vazios. Tá? Se os campos não estiverem vazios, ele verifica se os campos possuem números. E esses campos possuindo números, ele vai então calcular para mim. Caso ele não possua número, ele cai nesse else. E caso ele não esteja preenchido, esteja com algum deles vazios, ele cai nesse else de baixo. Eu coloquei o message box para poder receber isso, mas poderia também ter colocado a label. Então, em vez de mostrar digite apenas números, poderia mostrar isso escrito na label ou em qualquer outro componente que exista aí, Não faz muita diferença. Vamos rodar ele aqui, vamos testar os números aqui sendo inseridos em ambos, para poder verificar se ele está calculando, se está conseguindo aí realmente fazer essas verificações como devido. Então, beleza, vou clicar aqui em novo, ele vai habilitar esses campos, vamos colocar aqui 2 textos, calcular. Se um deles, basta um deles apenas ter texto, ele já manda digitar apenas número, ok? Ficou faltando limpar, esqueci disso, mas nós podemos chamar o método aqui para limpar elas. Vamos colocar aqui, por exemplo, número no primeiro e texto no segundo. Vamos mandar calcular, digite apenas números. Se eu digito somente número, ele não cai nessas verificações e me mostra então o resultado. Aqui vamos fazer o seguinte, quando ele cair aqui em digite apenas números, eu posso então pedir para além de passar, aliás, não precisaria de passar para o 1, porque eu não sei se foi o 1 ou o 2 que gerou isso. Então, em vez de fazer isso, eu até poderia, mas aí eu limpo os campos, Vamos limpar dos dois, então vamos pegar aqui o txt. Ou poderia fazer direto com a variável, uma vez que eu tenho a variável aqui dentro também. Então, se eu quiser pegar a variável e não o txt, eu posso fazer. Então, no 1 recebe vazio. No 2 recebe vazio também. E vamos verificar o que acontece caso ele caia nesse else, nessa condição contrária aqui. Então, ele tem que limpar esses 2 campos. Eu vou mostrar mais algumas outras coisas que nós podemos aqui, então, estar estruturando, mas o básico mesmo no desenvolvimento é esse tipo de verificação, validações, Aí, é claro, vai entrar depois essas validações relacionadas ao banco de dados. Então, quando eu estiver cadastrando um usuário no banco de dados, eu preciso saber se aquele usuário já está cadastrado ali, se tem algum dado pertinente aí a ele que não foi enviado. Então, tudo isso nós vamos estar testando. Digite apenas números e não limpou não, Não limpou. Por que ele não limpou? Foi importante acontecer isso, porque no 1 e no 2 são valores que foram atribuídos aqui, as caixas de texto. Então, eles continuam armazenados na variável. Ele não tem nada a ver com o conteúdo em si que eu já deixei preenchido na caixa. Então, nesse caso aqui, como eu estou limpando o conteúdo da caixa de texto, o conteúdo atual, eu vou precisar utilizar aqui o nome da caixa de texto. Não vai funcionar limpar o valor da variável, ok? Eu tenho que limpar a caixa de texto em si. O valor da variável é uma coisa, a caixa de texto é outra. O valor da variável, ele foi passado e se manteve no momento em que eu cliquei no botão calcular. Depois disso, ele continuou com aquele valor que estava lá. Então, ele não vai ser limpo dessa forma. Eu tenho que limpar, neste caso aqui, a caixa de texto em si. Porque o valor era aquele número que eu digitei. Ele continuou sendo ele. Eu posso até mandar ele ficar branco, ele ficaria vazio, mas o que está escrito na caixa de texto não seria limpo. Ele só é limpo da memória, porque as variáveis só armazenam valores na memória aqui do seu sistema. A caixa de texto continua, então, no caso ali, exibindo a mesma informação. Agora que eu coloquei e apontei para ela diretamente, ele vai limpar quando der essa mensagem. Vamos verificar aqui, Vamos mandar calcular, digite apenas número e limpou, ok? Da outra vez ele tinha limpado somente os valores que ficaram na memória. Agora ele limpou o campo aí corretamente. Então é isso aqui. Essa é a dinâmica de como funciona um projeto. Aqui eu poderia tomar também outras verificações. Vamos fazer aqui só para a gente poder concluir o seguinte. Eu tenho o meu label de mensagem, que é esse label aqui. Em vez de pedir, nesse exemplo, digite apenas números, vamos colocar o seguinte, vou comentar ela aqui. Pronto. Vamos colocar para que esta informação seja passada para o label.
Só que eu quero que o label apresente esta informação e que esse texto mostre numa cor vermelha. Então nós vamos aprender a alterar esse tipo de propriedade visual, né, na próxima aula.